Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim fazer a análise de série versus livro da primeira temporada de House of the Dragon. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, pra quem não sabe, House of the Dragon é a primeira série spin-off de Game of Thrones e ela é baseada neste livro aqui, Fogo e Sangue, que é um livro que começa a contar a história da dinastia Targaryen. E nesse livro aqui, uma das histórias é a Dança dos Dragões, que é a história que foi adaptada para a série, né? A série encerrou a sua primeira temporada aí no último domingo. Nessa terça-feira eu já liberei um vídeo aqui no canal falando sobre a minha opinião completa sobre a série, então se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card. E naquele vídeo começa sem spoilers, no final eu comento com, então se você ainda não assistiu a série e quer saber se vale a pena, dá uma olhadinha naquele vídeo, porque nesse vídeo daqui eu vou estar comparando o livro com a série, o que foi alterado, o que continuou igual, tudo isso. Então, obviamente, vai ter spoilers tanto da série quanto do livro, mas quem assistiu a primeira temporada e não quer saber o que vem a seguir, não precisa se preocupar que eu vou ficar mesmo dentro dos acontecimentos da primeira temporada. Então vamos começar, gente, e a primeira mudança que eu queria comentar não é nada específico da história, e sim o estilo narrativo. Eu até comentei sobre isso no vídeo de terça-feira, mas assim, enquanto a série ela tem o estilo de narrativo normal de qualquer série, então a gente acompanha os personagens, a gente vê as conversas, a gente sabe o que está acontecendo o tempo inteiro. No livro é um pouquinho diferente, porque o livro, ele é como se fosse um livro que existisse lá dentro de Westeros. Então vários mestres reuniram vários relatos de pessoas diferentes para montar aí um livro contando a história da dinastia Targaryen. Então o que acontece é que muitas vezes a gente não sabe com certeza do que aconteceu. Às vezes a gente sabe, aconteceu isso, mas a gente não sabe como. Então a gente não sabe o que foi conversado, a gente não sabe como chegou naquele ponto, a gente muitas vezes só sabe o resultado, sabe? Então, muitas vezes, muitas coisas têm margem para interpretação e tem rumores em cima daquilo. Então, uma situação em específico pode ter, sei lá, quantos rumores em cima disso, porque o povo meio que foi aumentando, né, foi inventando. Então, meio que dá para você escolher o que você quer acreditar. A série não, a série ela já te dá realmente, né, no que acreditar, né, o que seria a verdade, digamos assim. Então a gente já tem um pouquinho mais essa diferença, assim, de estilo de narrativa, e eu acho que não tem problema ter essa diferença, porque eu acho que combina muito bem com o que cada um queria passar, né. O livro era para ser mais esse livro de relatos, então eu acho que faz todo sentido ele ter essas versões diferentes e rumores, né, até porque muitas vezes não teria como dar certeza em várias situações ali, porque as pessoas envolvidas não estariam mais presentes para contar ou não estariam dispostas a falar o que aconteceu. Enquanto a série não funcionaria desse modo, né? Ela teria que apresentar realmente uma versão fixa ali pra gente acabar acreditando e realmente se conectando com a história e tudo mais. Outra coisa que eu queria comentar antes de entrar sobre a questão do enredo específico que aconteceu lá e tudo mais, é a questão da profecia da Canção de Gelo e Fogo, né? Eu comentei um pouco sobre ela no vídeo de terça-feira também, mas assim, essa profecia ela teve uma grande importância lá nas Crônicas de Gelo e Fogo. Só que aqui nessa história, ela meio que foi inventada, foi adicionada aqui à história da série. Mas assim, como a série apresentou essa profecia sendo algo que o rei passa para o seu herdeiro, é de se entender que um livro, que é um livro de registros, né, só de relatos ali, de terceiros, né, que não envolvem nem reis e nem herdeiros, não vai ter nada disso presente, porque se passa só de rei para herdeiro, ninguém mais ficaria sabendo, então não teria como isso ser colocado num livro ali, né, para todos lerem, enfim. Só que assim, pode ser que o George R. R. Martin tenha essa ideia de mais pra frente revelar que sim, desde o início todos os Targaryens tinham essa coisa com a profecia e tal, até porque ele, se eu não me engano, ele aprovou essa mudança, essa adição na série, então pode ser que aconteça. Mas, até então, essa foi uma invenção da série. A gente não tem confirmação de nada de que isso vai ser cânone aí dentro do universo escrito pelo George R. R. Martin. Então, por enquanto, fica só realmente como uma adição que a série colocou aí e acabou até alterando, né, algumas motivações dos personagens. Mas então vamos começar falando sobre coisas em específico realmente da temporada. E a primeira coisa que eu queria comentar é a idade dos personagens. Assim, algumas foram alteradas para mais, outras para menos, então assim, algumas foram ajustadas realmente para ficar mais coerente com a trama, de repente, né? Então assim, a gente já começa pelas próprias protagonistas, né? Pela Rhaenyra e pela Alicent, que elas tiveram uma grande mudança de idade. Eles envelheceram a Rhaenyra e eles baixaram a idade da Alicent. Porque assim, junto com essa mudança de idade, veio uma outra mudança também, porque enquanto na série as duas são melhores amigas de infância, no livro não é bem assim, até porque a Alicent é 9 anos mais velha do que a Rhaenyra.
Então o que acontece? A Alicent, ela já estava lá na Fortaleza Vermelha há bastante tempo, né? Porque o pai dela já era mão do rei Jaehaerys, que era o avô do Viserys, né? Então desde os 15 anos dela ali, mais ou menos, ela já estava por ali, ela fazia ali companhia pro rei Jaehaerys quando ele estava bem velhinho, então ela ficava lendo pra ele, ficava ali com ele, enfim. E aí quando ela fez 18 anos, ela casou com o rei Viserys, né? Que tinha já perdido a esposa. E a Rhaenyra tinha só 9 nessa época. E ao contrário do livro em que elas eram super amigas, elas no livro nunca foram amigas, assim, sempre foi cada uma no seu canto, até porque elas tinham uma grande diferença de idade, né? Mas a Alicent também nunca foi, assim, muito próxima dela como uma enteada e nem nada disso, assim, sempre teve essa distância, né? Foi aí uma decisão da série colocar as duas como amigas realmente pra dar um toque de drama extra também, né? E aí vamos falar então de um dos enredos que mais movimentou ali o episódio 4 e o episódio 5, que é o enredo Rhaenyra, Criston Cole e Daemon. Porque assim, na série ficou bem claro o que aconteceu, né? O Daemon levou a Rhaenyra lá pra Baixada das Pulgas, aí a gente teve a cena dos dois no bordel, quase aconteceu algo a mais ali, mas não aconteceu. Rhaenyra voltou pra Fortaleza Vermelha, e aí ela teve sua primeira noite com o Criston Cole, que era o seu cavaleiro da Guarda Real. E aí depois que foi falado aí, né, do noivado da Rhaenyra com o Laenor Velaryon, o Criston Cole teria oferecido, então, pra fugir com a Rhaenyra, né? Falou ali pra ela pra eles irem pra outro lugar, pra eles poderem casar realmente e tal. Mas ela negou por conta, né, dos deveres dela com a coroa e ofereceu pra ele ser amante dela. E aí ele rejeitou, ficou bem mal, assim, por causa da questão da honra, enfim, blá blá blá. Mas a partir desse momento, realmente, eles se separaram, né? E ficaram cada um de um lado aí dessa eminente guerra. E no livro é um pouco diferente, porque assim, a gente não sabe o que aconteceu de certeza, a gente só tem rumores. A primeira parte dessa história aí, a gente tem 2 rumores. O primeiro diz que o Daemon e a Rhaenyra, eles foram encontrados juntos na cama. E aí o rei teria ficado furioso, expulsou o Daemon de lá, né? E a Rhaenyra teria implorado ali pro pai pra deixar ela casar com o Daemon, né? Casar com o tio ali. Mas ele não teria deixado, né? Porque ele ainda era casado, enfim, tinha toda uma questão ali. Outra versão já diz que, na verdade, a Rhaenyra só queria ajuda do Daemon pra poder seduzir o Criston Cole, porque ela gostava, era do Criston Cole. Então ele teria ensinado a arte da sedução, digamos assim, pra Rhaenyra, pra ela usar com o Criston Cole, mas não adiantou, porque ele teria ficado bem apavorado quando viu o que ela estava tentando fazer, enfim. Aí a segunda parte dessa história tem mais 2 versões, porque uma dessas versões diz que o Criston Cole queria sim fugir com a Rhaenyra, queria ficar com ela, e teria oferecido isso pra ela, mas ela teria negado, que foi o que aconteceu na série, né? Na outra versão diz que ela teria tentado seduzir de novo o Criston Cole, e ele de novo teria ficado simplesmente assim, horrorizado com aquela cena, e a partir daquele momento ele teria realmente ido pro outro lado ali, né? Pro lado dos verdes, e aí depois disso a Rhaenyra teria encontrado então o Harwin Strong, que viria a ser aí o seu amante no futuro, né, e viria a se tornar aí, né, os pais dos filhos e criaria toda a pequena confusão aí em volta dos filhos dos dois. E aí vamos falar então sobre um dos momentos mais polêmicos da temporada, que foi o Criston Cole matando o Joffrey, né, o Sir Joffrey, que era o amante do Laenor, né. Na série ele faz isso no meio do banquete do casamento do Laenor e da Rhaenyra. E assim, todo mundo, né, o público no caso, ficou chocado que, tipo, o cara matou ele ali, eu até comento isso no vídeo, matou um nobre ali no meio de várias pessoas e ninguém fez nada, não tem nenhuma consequência pra ele, ninguém comenta nada na série. Só que no livro é um pouco diferente, porque o Criston Cole mata sim o Joffrey, mas ele mata no torneio do casamento da Rhaenyra com o Laenor. Então eles estão fazendo essa mega celebração, assim, tá acontecendo o torneio e tudo mais, e ele acaba matando o Joffrey. Só que assim, em torneios, não era, tipo, algo comum de acontecer, mas podia acontecer. Então, poderia acontecer de repente, escorregar ali um negócio, né? Aquela coisa, se perder um pouco a cabeça. Então, não seria algo meio que fora da lei ele matar um nobre em um torneio, porque podia acontecer. E mesmo assim, mesmo podendo acontecer, o rei Viserys ficou furioso quando isso aconteceu, porque era para aquele momento ser um momento de celebração e tudo mais, e acabou virando outra coisa, né? Então, assim, a gente teve essa diferencinha aí, porque, sim, Criston Cole matou o Joffrey, mas no livro foi de maneira diferente, foi um pouco mais aceitável do que aconteceu na série. E aí outra diferença que a gente tem é em relação ao Daemon e às esposas dele. Porque assim, na série, a gente vê que ele nunca quis ficar casado com a Rhea, né, que era a primeira esposa dele. E lá no episódio 5, se eu não me engano, ele mata a esposa, né, ali com uma pedra, enfim. E depois ele vai ali pra celebração do casamento da Rhaenyra e do Laenor. E até parece, assim, que ele quer tentar alguma coisa, tipo, a Rhaenyra meio que instiga ele a pegar ela e levar ela pra Pedra do Dragão, casar com ela, enfim. Mas acaba nada acontecendo, né?
E no livro é um pouquinho diferente, porque o Daemon, na verdade, ele fica viúvo um ano depois do casamento da Rhaenyra com o Laenor. E aparentemente ele não tem nada a ver com a morte da esposa, porque a morte da esposa dele aconteceu em público. Então, assim, dificilmente ele teria algo a ver com isso. E aí, depois que isso aconteceu, ele ficou apaixonado pela Laena, que é a filha do Corlys Velaryon, né, e a irmã do Laenor. E ele ficou apaixonado por ela, só que ela já estava noiva do filho do Senhor do Mar de Bravos. E isso é comentado bem de leve na série, que na verdade não é dito se realmente ela estava noiva ou não, né? É dito que o Corlys estava vendo aí pra fazer esse acordo, mas ninguém sabia realmente se tinha acontecido ou não. No livro, ela fica noiva desse cara, só que o Daemon quer casar com ela de qualquer jeito, então ele fica provocando esse cara, né, o filho do Senhor do Mar de Bravos, até que o cara se irrita tanto que chama aí o Daemon pra um desafio, né? Desafia ele pra uma luta, e aí o Daemon mata esse cara e se casa com a Laena em seguida. Só que esse não era um casamento aprovado pelo rei, então eles tiveram que sair de Westeros depois do casamento. Eles foram viajar para vários lugares, eles até foram para Pentos, que é onde eles estão depois do salto temporal na série, né? E eles retornam só depois do nascimento das gêmeas, que na série elas não são gêmeas. Né, é a Rhaena e a Baela, mas na série eles botaram uma diferencinha de idade nas duas ali, mas nos livros elas são gêmeas, né? E aí o Daemon manda uma carta pro Viserys pedindo permissão para voltar. E aí o Viserys concede, né? E eles voltam aí pra Westeros com as meninas. Agora deixa eu comentar então sobre os filhos da Alicent com o rei Viserys, né? E assim, pra começar, que os filhos da Alicent e os filhos da Rhaenyra, no livro, eles sempre se desgostaram. Até tem uma frase que diz, né, que tipo, a rivalidade das mães passaram para os filhos, né? Então eles nunca foram amigos, assim. Mas na série a gente vê ali no episódio 6 que tinha uma tentativa de amizade, assim, né? Eles cresceram juntos, eles treinaram juntos, aquilo tudo. Então, assim, não parece que eles sempre se odiaram, né? Foi algo que foi sendo construído ao longo dos anos. E a Alicent, ela tem 4 filhos com o rei Viserys, né? É o Aegon, a Relaena, o Aemond e o Daeron, nessa ordem aí. O Daeron é um personagem que ele não apareceu na série, ninguém nem mencionou esse menino, mas ele existe. Primeiro porque se você observar na abertura, né, a gente vê que tem ali a árvore genealógica, e na ligação entre o Viserys e a Alicent a gente vê 4 ramificações, então são 4 filhos. E o George R. R. Martin, ele já disse que o Daeron vai aparecer sim na segunda temporada, eles só não tiveram tempo de trabalhar ele nessa temporada, e que nessa altura da história, o Daeron ele já estaria em Vila Velha, que é a sede da família Hightower, né, que é a família da Alicent, e ele estaria por lá, então por isso que ele não apareceu. Muita gente estranhou, assim, o fato de que nem mencionaram o menino, né? Mas tudo bem, eles vão trazer ele aí na segunda temporada. E no livro realmente tem uma época que o Daeron fica lá em Vila Velha, né? Então bateria mais ou menos aí essa época. Só realmente é estranho não ter nenhuma menção. Mas vem aí na segunda temporada Daeron. E outra diferença também é que no livro não tem menção nenhuma ao fato da Relaena ser capaz de fazer profecias. A gente viu isso acontecendo na série, né? Ela fez algumas profecias aí ao longo da temporada, mas isso não é citado de modo nenhum no livro, então a gente pode especular que isso realmente foi uma criação para a série. E uma coisa que não foi explorada na série, mas que é bem explorada assim no livro, é comentada, né, no livro, é a amizade entre a Rhaenyra e a Laena. Porque, assim, logo depois que ela e o Daemon tiveram as meninas, eles retornaram para Westeros e eles passaram a morar em Driftmark, né, em Derivamarca, que era muito perto de Pedra do Dragão. Então eles ficavam o tempo todo indo de um lado para o outro. Então elas eram muito amigas. Tanto é que elas noivaram, né, a Baela e a Rhaena, que são as filhas dela com o Daemon, com o Jace e com o Luke, que são os filhos da Rhaenyra com o Laenor, desde que eles eram crianças. As meninas, por exemplo, elas tinham 2 anos de idade. Então, assim, eles já eram noivos desde essa época. E isso é algo que não teve na série, né? Eles até noivam, ali a gente vê no episódio 8, só que eles já são adolescentes. E essa amizade da Rhaenyra com a Laena realmente não aconteceu na série. Mas enfim, a Laena ela acaba engravidando uma terceira vez, que nem acontece na série, e tanto a mãe quanto o bebê acabam morrendo no parto, né? E até tem uma cena no livro em que a Laena ela tenta ir até a Veiga, porque ela quer montar uma última vez antes de morrer, porque ela sabe que ela vai morrer, mas ela acaba não conseguindo, enfim, ela acaba morrendo com o Daemon e a Rhaenyra ao seu lado. Na série a gente viu que isso foi um pouquinho diferente, né? Eles estão lá em Pentos ainda, então tá só basicamente toda ali as aias, tem ali um cirurgião que eles chamam, né? E o Daemon. Eles tentam fazer o parto, não conseguem, e aí a Laena vai até a Veiga e pede ali, né, pra ser queimada pela Veiga, né? Então, um pouquinho diferente, uma visão um pouquinho diferente aí disso. E aí, no mesmo ano, né, da morte da Laena, só que um tempinho depois aí, o Laenor acabou morrendo também, assim como aconteceu na série. Só que na série a gente tem todo aquele plot twist que envolve, né, a questão dele não ter morrido de verdade. Só que isso não tem como a gente saber se isso aconteceu no livro ou não, porque aquele plano, ele envolve 4 pessoas, que é a Rhaenyra, o Daemon, o Carl e o Laenor. E assim, nenhum deles iam dar relatos disso para um livro, né? Então assim, se aconteceu, a gente não sabe.
Mas muito provavelmente o Laenor morreu mesmo ali naquela hora ali. E no livro ele foi morto pelo Sir Carl, sim. E não se sabe muito bem o porquê, mas tem especulações. Duas versões, na verdade. A primeira diz que o Carl tava com inveja, com ciúme dele ali e acabou matando ele nesse ataque aí. E a outra diz que, na verdade, o Daemon pagou a ele pra matar, pra deixar o caminho livre aí, pra ele poder casar com a Rhaenyra, que foi mais ou menos o que aconteceu na série, né? Mas nunca ninguém mais viu esse Sir Carl aí, e dizem até que depois o Daemon teria matado esse cara pra ele não revelar nada pra ninguém. Então, assim, fica a especulação realmente de se foi isso que aconteceu. E aí a cena do Aemond montando na Veigar, aquela cena belíssima da série, no livro ela acontece no funeral do Laenor, e não no funeral da Laena, como é na série, né? E aí quando ele retorna, ele acaba encontrando ali, então, o Luke, o Jace e o Joffrey, que são os três filhos da Rhaenyra, e ele acaba brigando com os três. Na série eles mudaram, fizeram só os dois mais velhos ali, né, o Jace e o Luke, e as meninas, né, a Rhaena e a Baela. Mas eles acabam brigando e o resultado da briga é igual, né? Que o Luke acaba arrancando o olho do Aemond. E aí depois a gente tem aquela cena deles lá, todos reunidos pra saber o que aconteceu, enfim. Só que no livro a gente não tem aquela explosão da Alicent de pegar a faca e ir pra cima, enfim. Foi uma mudança que a série fez, né? Acrescentar um pouco mais de tensão e de drama àquela cena. E eu particularmente gostei porque eu gosto muito dessa cena da série. E aí outra coisa é que eles mudaram a ordem de acontecimentos foi a morte do Lyonel e do Harwin Strong, que até então, né, o Lyonel era o mão do rei e o Harwin era o amante da Rhaenyra, né, o pai ali das crianças e tudo mais. A gente viu na série que eles morreram queimados em Harrenhal, que era a propriedade da família Strong, e isso realmente acontece no livro. Eles morrem em um incêndio lá em Harrenhal. Só que existem algumas versões do que pode ter acontecido. Harrenhal é um lugar que é visto muito como um lugar amaldiçoado ali pela população de Westeros, porque várias pessoas já morreram lá. Então, tem algumas pessoas que acreditam que eles foram ali acometidos pela maldição de Harrenhal, e até é mencionado isso na série também, eu achei bem interessante. Outra teoria diz que foi o Corlys Velaryon que mandou matar o Harwin Strong por conta ali da questão dos filhos da Rhaenyra, porque, né, ele teria ajudado a Rhaenyra a trair o filho dele, né, e tudo mais. Outra teoria diz que foi o Daemon que mandou matar para se livrar do concorrente ali, né, concorrente de afeição ali da Rhaenyra, para deixar o caminho ainda mais livre para ela. Outra versão diz que foi o Larys, que era o filho do Lyonel e o irmão mais novo do Harwin, que teria matado para se tornar herdeiro de Harrenhal. E a última versão diz que teria sido o próprio rei Viserys que teria mandado matar o Harwin por conta da questão da ilegitimidade ali dos filhos da Rhaenyra, então meio que para encerrar essa questão. Só que ele não sabia que o Lyonel estaria lá junto e acabou matando ele sem querer. De qualquer forma, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só tem realmente rumores. A série escolheu adaptar ali a versão que diz que o Lyonel, que o Larys, aliás, desculpa, matou o Lyonel e o Harwin ali, né, matou o pai e o irmão, a pedido da rainha, mas foi meio que tipo assim, ele interpretou o que ele queria ali pra fazer o que ele queria, né, então a gente viu pelo menos uma dessas versões ali se tornando realidade na série. E aí uma questão que foi levantada no episódio 8, né, que é a questão da sucessão ali de Deriva Marca, também aconteceu no livro, só que um pouquinho diferente, assim. Porque no livro a gente não tem esse irmão do Corlys que se chama Vaemond. Né? A gente tem um sobrinho do Corlys que se chama Vaemond. Na série eles adaptaram para ser o irmão dele, né? Tem até o mesmo nome, enfim. Mas enfim, no livro ele também, né? O Corlys está quase morrendo. E aí o sobrinho dele levanta essa questão, falando que ele que era o verdadeiro sucessor, enfim. E aí a Rhaenyra pede pro Daemon capturar esse cara, cortar a cabeça dele e dar de comer para Syrax, que é a dragão da Rhaenyra. Aí a esposa e os filhos desse cara ficam doidos da vida, né, querendo justiça pelo que aconteceu. Eles vão até o rei pedindo justiça, só que o rei vai lá e fala pra cortar a língua desses caras aí e fala que qualquer um que questionar a legitimidade dos filhos da Rhaenyra vão ter a língua cortada. A série meio que deu uma juntada em tudo isso, porque, né, eles não introduziram nenhuma outra pessoa além do irmão do Corlys, né, então ele foi lá questionar, e aí o rei até pediu a língua dele quando ele começa a questionar isso em voz alta, mas a gente vê ali que acontece que o Daemon realmente corta a cabeça dele pelo meio, né, então assim, a gente teve uma junção mais ou menos do que aconteceu no livro, né, pra trazer aí pra série. E aí assim, uma questão que a série trouxe que não existe nos livros é a doença do Viserys. Em nenhum momento nos livros é dito que ele é doente ou que ele tem algum tipo de doença, enfim. Só que depois dessa questão dele ali de mandar cortar a língua ali da esposa e dos filhos do Vaemond, ele vai se levantar do trono e ele corta 2 dedos no trono. E aí não sabe se infeccionou, o que aconteceu, enfim, mas ele começa a ficar muito doente e ele quase morre.
E a Rhaenyra, ela vai de Pedra do Dragão até Porto Real, né? Ela leva um mestre lá de Pedra do Dragão e eles conseguem salvar a vida dele amputando 2 dedos, né? E aí, depois disso, o Viserys pede pra fazer ali um jantar em família, faz todo um banquete, coisa e tal, e tá todo mundo numa falsa paz, digamos assim, até que depois, né, que o rei vai dormir ali, ele se retira e o Aemond faz ali, né, um brinde para os seus fortes sobrinhos ali, né, chamando ele de Strong Boys e coisa e tal, fazendo alusão aí à bastardia, né, dos sobrinhos e causando aí toda uma briga novamente, né. Na série é um pouco diferente isso, né, porque a gente já vê essa questão da doença do Viserys avançando durante toda a temporada, e ali no episódio 8, depois dessa questão da sucessão também, né, de Deriva Marca, a gente vê que o rei, ele quer fazer esse banquete, e é uma cena muito bonita, inclusive, né, e a gente vê realmente essa paz temporária acontecendo ali, também sendo quebrada pelo discurso do Aemond, né, fazendo a alusão aos Strong ali, né, falando que os sobrinhos são bastardos. Então a gente teve, assim, no final foi até uma cena bem parecida ali, né, que eu acho que serviu pro mesmo propósito. E aí outra coisa que é diferente ali, né, do livro pra série é que no livro a morte do rei acontece em outro momento, assim, não é logo em seguida desse banquete aí que a gente tem. E a Rhaenyra já não tá mais lá em Porto Real, Rhaenys não tá lá em Porto Real, então assim, tá só basicamente quem já mora lá mesmo. E o rei acaba falecendo e eles começam a organizar toda essa questão do que fazer, né, como colocar o Aegon no trono. A gente tem a cena do Conselho Verde ali, né, então, que a gente viu na série. E ela é basicamente a mesma vibe, digamos assim, mas a gente vê uma grande diferença na postura da Alicent, porque no livro a Alicent é muito mais firme, até porque não existe essa amizade entre ela e a Rhaenyra, então assim, ela não parece estar reticente de fazer nada, de matar a Rhaenyra, enfim, né, seja o que for, ela vai fazer para colocar o filho no trono. E a gente tem também a morte do Lord Beesbury, tanto no livro quanto na série, né, esse cara que é o Mestre das Moedas, ele se apresentou contra esse plano de colocar o Aegon no trono, né? Foi leal ao que o rei queria, que era que a Rhaenyra fosse a herdeira, e ele acaba sendo morto, né? Na série a gente viu que o Criston Cole matou ele ali mesmo, né? E todo mundo ficou meio chocado, mas tipo assim, não chocado o suficiente. E no livro a gente não sabe como que ele morreu. É mais uma história que tem 3 versões diferentes. A primeira versão diz que ele foi preso, pegou uma gripe e morreu na prisão. A outra diz que o Criston Cole cortou a garganta dele ali na reunião. E a outra diz que o Criston Cole atirou ele da janela da torre. Então assim, no final, o cara acabou morrendo, né? Então as conclusões aí dessa reunião foi mais ou menos a mesma. E outra coisa que não tem é que no livro não tem a presença do Lorde Comandante Westerling, porque nessa época o Criston Cole já era ali, né, o Lorde Comandante da Guarda Real. Uma outra diferença em relação a essa questão da morte do rei e do Conselho Verde é porque, assim, a gente viu que na série se passam 1 ou 2 dias entre a morte do rei e o anúncio oficial, né, o anúncio público da morte dele e da coroação do Aegon. No livro é um pouco pior, porque eles esperam 7 dias para contar para as pessoas. 7 dias. E isso quer dizer que eles não avisam nem as Irmãs Silenciosas, que são ali aquela instituição que vem cuidar dos corpos, né? Então, assim, ele fica decompondo na cama dele por 7 dias. Eles dizem que até no final ali dos últimos dias, o cheiro do corpo já estava começando a se espalhar pela Fortaleza Vermelha. Olha que horror, gente. Mas eles usaram esses 7 dias já para se adiantar na guerra. Então não foi só a preparação da coroação, essas coisas assim. Eles já começaram a enviar corvos pra saber aí quem tava do lado dele, quem não tava. Então, assim, quando a Rhaenyra recebeu a notícia, eles já estavam muito mais bem preparados. E ainda piorou pro lado da Rhaenyra, porque ela tava em trabalho de parto quando ela recebe a notícia. Então ela não poderia nem sair de Pedra do Dragão pra fazer alguma coisa. Que é mais ou menos o que acontece na série. Mas na série ela entra em trabalho de parto quando ela descobre, né, a morte do pai e a questão do irmão ter usurpado o trono, né? Então, assim, no final as consequências foram mais ou menos as mesmas, assim, mas a gente teve essa diferença de como foi feito, né? E a gente teve um momento do Conselho Preto no episódio 10, né? O Conselho Negro, assim, que foi o Conselho da Rhaenyra, né? E a gente teve momentos bem parecidos, assim, com o que a gente tem no livro. Tem falas iguaizinhas, assim, né? Tem coisas que às vezes só mudou quem falou, assim, enfim. Mas, assim, no geral ela é bem parecida. O que muda é o clima que tá entre a Rhaenyra e o Daemon. Porque a gente viu que na série tava um clima bem de tensão, assim, entre os dois. Eles estavam bem discordando a respeito do que fazer em seguida. Mas no livro, os dois eles estão bem em sintonia. Inclusive no livro, até por não ter essa questão da profecia e não ter essa questão da amizade da Rhaenyra com a Alicent, parece que ela tá muito mais firme, assim, e parece que ela tá muito mais certa em já querer a guerra. Ela, né, ninguém declarou a guerra ainda, mas assim, ela já tá muito mais firme do que na série, né? Então a gente acaba não tendo essa divergência aí de opiniões entre ela e o Daemon. E no livro é dito, né, a Rhaenyra diz que caso ajoelhem,
né? Não é pra matar nem o Aemond, nem o Aegon e nem a sua doce irmã Helaena, né? Que ela tem um carinho ali pela irmã, enfim. Mas que não é pra ter essa mesma aí piedade, né? Essa mesma misericórdia pro Otto e pra Alicent. Enquanto isso, o Aegon já disse que não, ele quer matar tanto a irmã quanto o tio, né? Quanto o Daemon. E isso não foi mencionado na série, né? Não que eu lembre, eu acho que em nenhum momento eles acabaram falando assim, sobre essa questão de misericórdia ou não, né? Enfim. Então foram só mais essas diferenças mesmo em relação ao Conselho Preto. E aí, antes de eu comentar da questão Ponta Tempestade, né? Deixa eu só comentar que antes dessa questão do Luke com a Ponta Tempestade, no livro acontecem várias outras coisas, assim, na verdade são mostradas outras coisas, como por exemplo, o Jace indo pra Winterfell e tudo mais, e blá blá. Não são coisas que eu vou falar agora, porque não apareceram nessa temporada, né? Provavelmente vão aparecer aí no início da segunda, então eu não vou comentar agora. Mas assim, Luke chega em Ponta Tempestade, ele vê que o Aemond tá lá, o Aemond é extremamente irritadiço e ele tá bem mais intenso nessa cena, assim, do livro do que na série. Ele ameaça o Luke, né, joga a faca e fala pra ele arrancar o olho, aquela questão toda. O Lord Baratheon não deixa aquilo acontecer lá, né, e fala pra ir embora, enfim, e ele até diz, quando o Aemond pede permissão pra sair do salão ali, ele diz que o que se faz fora do teto dele, ele não tem nada a ver. Então, tipo, ele meio que lavou as mãos em relação, né, ao que seria feito em seguida. E aí depois, né, o Aemond pega a Vhagar pra ir atrás do Luke, e a gente não sabe como acontece, mas o Luke acaba morrendo. Assim, lá em cima, no céu, tava só os dois dragões, o Luke e o Aemond. Quem sabe a verdade são só eles, né? Só o Aemond porque o Luke morreu, né? Mas assim, só eles sabem o que aconteceu. Então assim, a série mudou, né? Falaram que mudaram essa questão porque mudou a intenção do Aemond. Mas no livro, em momentos nenhum, diz qual era a intenção do Aemond. Eu acho que realmente ele tinha a intenção de matar o Luke, mas assim, aberto a interpretações, né? E depois, né, dizem que o corpo do Luke nunca foi encontrado e tem algumas questões sobre isso, tem algumas versões. Dizem que, na verdade, o Aemond encontrou o corpo dele e arrancou os olhos dele com uma dívida. Outra diz que, na verdade, o Luke não morreu, ele caiu na água até que ele foi levado, assim, pra areia, né? E aí ele acordou sem memória e viveu até o final da vida dele sem saber quem era, como um pescador, enfim, um monte de questão. Mas assim, ao todo, o que se sabe é que o Aemond matou o Luke e foi isso realmente que começou aí, né? Deu início à Dança dos Dragões mesmo, né? Então assim, com as diferenças que a série colocou, com intenção, sem intenção, né? Porque a gente viu ali na série que o Aemond não tinha a intenção de matar o Luke, né? E os dragões perderam o controle, aquela questão toda. Com a intenção e sem intenção, o que aconteceu, aconteceu. O Aemond matou o Luke, né? E agora a guerra vai começar. E aí a gente tem a última mudança da temporada aí, né, que é a última cena da temporada mesmo, que na série a gente vê o Daemon se aproximando ali da Rhaenyra. A gente não vê o que ele fala, mas provavelmente ele tá contando ali a notícia, né, da morte do Luke. E a gente vê a Rhaenyra virando ali pra câmera, com sangue nos olhos, preparada realmente pra começar a guerra, porque agora a guerra começou, a Dança dos Dragões começou de verdade. Nos livros isso é um pouco diferente, porque o Daemon, ele não tá em Pedra do Dragão, ele tá em outro lugar. Provavelmente eles vão explorar isso na próxima temporada. E a Rhaenyra, ela recebe essa notícia, ela fica extremamente desesperada, obviamente, né? Acaba de descobrir que o filho dela morreu. E ela recebe uma cartinha do Daemon que diz o seguinte: olho por olho, filho por filho, Lucerys será vingado. E aí, gente, o que vem a seguir? Especulações, né? Assim, a gente sabe pelo livro o que vem a seguir. Obviamente eu não vou falar porque eu não quero estragar a experiência pra ninguém que não leu e não quer saber. Mas assim, eu posso adiantar que daqui pra frente, gente, daqui pra frente é só momentos assim, realmente, porque agora a guerra começou, galera. A Dança dos Dragões começou oficialmente, então a gente só vai ter muitos momentos bombásticos daqui pra frente, assim, realmente. Não dá pra saber o que vai vir em seguida na série, porque não necessariamente eles vão seguir os acontecimentos do livro. Tem algumas coisas que já dá pra saber mais ou menos que vai vir por aí por conta de easter eggs, digamos assim, que já foram deixados nessa temporada, né? Algumas coisinhas que a gente já pode pegar referência aí que eles talvez vão trazer nas próximas temporadas, mas não tem como especular muito, né, gente? E agora a gente realmente só vai saber o que vem a seguir em 2024 com a segunda temporada, infelizmente, né? Mas aí a gente encerra então a temporada com essa cena, com esse momento, né? Que acabou não tendo aí essa cartinha aí do Daemon, mas encerrou aí com aquele olhar da Rhaenyra prometendo vingança. Então era isso, gente. Mais um videozinho aí de House of the Dragon, dessa vez fazendo essa comparação aí, né, de série versus livro, analisando aí essas mudanças mais gerais. Tinha mais mudança, tá, gente? Tinha muita coisa, eu tive que reduzir realmente para os pontos principais para trazer aqui para vocês.
Mas me digam aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam dessas mudanças, né? Se tem mais alguma coisa que vocês mudariam aí da história original ou não. Deixa aqui também se eu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também, para não perder aí o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.